Well, we're thankful we can be together this evening. Graças a Deus podemos estar juntos nesta noite. Tonight we'll be continuing along the thought that we shared last night. E nessa noite vamos continuar naquele pensamento que havíamos começado noite passada. We will take a little bit of time to have some review, Nós vamos sumarizar um pouquinho para but vocês. we can't spend so much time on the review that we don't have time for tonight. Mas se gastarmos muito tempo na revisão, vai sobrar pouco tempo para compartilhar. You ever notice some preachers do that? Sabe que alguns pregadores fazem isso? They spend the whole message telling you what they said before. Eles passam a mensagem que eles deveriam compartilhar, eles gastam o tempo revendo o que compartilharam anteriormente. Never get to what they want to say tonight. So Sorry. they never get to what they want to say tonight. E aí, o que eles tinham para dizer hoje à noite, eles nunca acabam dizendo. Okay, so let's start by turning again to Ephesians chapter 1. Mas vamos começar em Efésios capítulo 1. Ephesians 1 verses 18, Efe- first part of verse 19. Efésios capítulo 1, versículo 18 e a primeira parte 19. Now there are many riches in these verses. Há muitas riquezas nesses versículos. And we're just taking one little phrase out of this verse to Nós- make a point. E nós vamos pegar apenas uma parte desse versículo para chamar a atenção aqui. But it doesn't diminish the greatness of all the other things contained in these verses. Mas isso não diminuirá a grandeza daquilo que contém esses dois versículos aqui. Ephesians 1:18. Versículo 18 do capítulo 1 de Efésios. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe. Então Paulo ora dizendo: Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we are so thankful to be able to be in your presence. Senhor, somos gratos a Ti por podermos estar diante da Tua presença. And Lord, even as we sing about your wonderful name, E mesmo acabamos de cantar acerca do Teu nome que é maravilhoso. we can declare that there is no other name greater than the Lord Jesus E nós Christ. podemos declarar que não há outro nome maior do que o nome do Senhor Jesus And Cristo. we're thankful that we can gather in that name tonight. E já te agradecemos porque podemos nos reunir ao redor deste nome nessa noite. Because in that name there is a full provision. Porque neste nome há uma plena provisão. Provision for speaking, Provisão provision para o for falar, translating, provisão para o provision for traduzir, hearing. provisão para o ouvir. Lord, we just offer ourselves to you tonight. Senhor, nessa noite nos oferecemos a Ti, Lord, that we would be those that could truly hear your word. para que possamos ser aqueles que verdadeiramente ouvirão a Tua palavra. Help us to put aside things that might distract us Queremos, Senhor, colocar de lado todas as coisas que possam nos distrair. and come in that spirit of Mary and sit at your feet, E naquele espírito de Maria nos achegamos e nos assentamos aos Teus pés. looking unto you to speak. Olhamos para que o Senhor nos fale. Thy wonderful name we pray. No Teu nome Amen. maravilhoso oramos. Amém. So as our theme thought for their time together is that the eyes of our heart might be enlightened. Então o tema, o pensamento para este encontro é que os olhos dos nossos corações sejam iluminados. As we commented last night, normally when we think of the eyes, we think of the head. Como falamos noite passada, geralmente quando falamos dos olhos, nós pensamos na cabeça. Let's think of our head, we think of our brain. Nós pensamos no nosso cérebro. But Paul is making a distinction here. Mas Paulo aqui ele faz uma distinção. He's talking about the eyes of our heart. Ele fala dos olhos dos nossos corações. And there's a lesson here for us. E aqui há uma lição para nós. Because when we think of the brain, Quando pensamos no cérebro, we think of mental knowledge, nós pensamos no conhecimento mental, knowing about things. conhecendo acerca das coisas. But when you think of the heart, Quando pensamos no coração, you think of life. nós pensamos na vida, You think of love. nós pensamos no amor. When you are in a very close relationship with someone, Quando você tem um relacionamento bastante próximo com alguém, do you say you have a mind-to-mind relationship? você vai dizer que você tem um relacionamento de mente para com mente com essa pessoa? Does a husband say to his wife, É isso que um marido diz à sua esposa? "Oh, it's so wonderful we have a mind-to-mind Oh, é relationship"? maravilhoso que eu e você temos um relacionamento de mente para com mente. No, what do you say? What do you say? Não, o que você vai dizer? You have a heart-to-heart relationship. Não, nós temos um relacionamento de coração para com o coração. You're sharing your being. Você compartilha
compartilha um com o outro o seu próprio ser. sharing who you are. Você compartilha aquilo que você é. And this is what Paul is calling us into. E é isso que Paulo nos chama a atenção aqui. That we could enter into this transition Para que nós possamos entrar nessa transação. of not seeing things so much from our natural Não vemos perspective, as coisas tão somente pelo aspecto natural, but seeing things from a spiritual, from his perspective. mas vemos as coisas sob o aspecto espiritual, da sua perspectiva. Because when we see things from a spiritual Porque perspective, quando vemos as coisas sob a perspectiva espiritual, which is really his perspective, na verdade, qual é a perspectiva do when we Senhor? see things from his Quando perspective, vemos as coisas sob a perspectiva when we dele, see him, quando o vemos, we have a greater revelation of him. nós temos uma maior revelação de quem ele é. When we see him, Quando nós o vemos, we always see more and more of Christ. nós vemos mais e mais de Cristo. Because in our Lord Jesus Christ, Porque no nosso Senhor Jesus Cristo there are unsearchable riches. há riquezas insondáveis, There are unending riches. há riquezas infindáveis. That his love is infinite. O seu amor é infinito. There's a height, a depth, a length, and a breadth. Há uma altura, uma profundidade, uma largura, um comprimento. And even though that might look like some measurements, E mesmo que essas coisas possam parecer mensuráveis, the point is that it is immeasurable. a questão é que elas são imensuráveis. And he has such a desire E ele tem tal desejo that we as his que children nós, como seus filhos, would know his heart. conheçamos o seu coração. I think as parents are sitting in here, Eu creio que os pais que estão sentados aqui nessa noite, as you're raising your à children, medida que você cria os seus filhos, you want that child você quer que aquela criança, to understand your heart. ela entenda o seu coração. You want them to understand Você quer que ele entenda that when you discipline them, que quando você o disciplinar, you love them. você está disciplinando porque o ama. As a child, I never understood that. Como criança, eu nunca entendi My isso. father says, I love you so much. O meu pai falava, Mac, eu te amo tanto. I'm going to spank E you. agora eu vou te dar uns tapas aqui, vou te It's for disciplinar. your good. Mas Mac, isso é para o seu bem. Eventually, I learned that Mas, eventualmente, eu acabei aprendendo isso. as I learned more of my father's heart. À medida que eu aprendia mais e mais sobre o coração do meu pai. And this is the way it is with the Lord. Essa é a maneira, é assim com o Senhor. Sometimes he'll say some things Algumas vezes nós falamos algo. we might not fully understand, Talvez nós não entendamos plenamente, but because we know him, mas porque nós o conhecemos. by faith, we believe what he says. Algumas vezes ele nos fala coisas, nós não entendemos, mas pela fé, then conhecendo as- que ele as é, we nós go on in recebemos. life, É a mesma coisa na vida. we start to understand it more and more. A vida passamos a entender, vamos entendendo mais e mais e mais. Our whole perspective starts to E é change. toda a nossa perspectiva, ela vai gradualmente The sendo more we mudada. see of him, Quanto mais vemos o the Senhor, closer we have this relationship, quanto mais próximo o nosso relacionamento com Ele, we see nós vemos his heart. o coração dele. This is why in the days of the crisis that we're living É in, por isso que nesses dias de crises nos quais vivemos, he says, in spite of all the natural disasters, the famines, the plagues, the a fires, despeito do fogo, da praga, da fome, de todos os desastres naturais que estão ocorrendo aí, look up. erguei as vossas Look at cabeças. me. Olhem para mim. Don't look at the natural. Não olhem para o natural. Look up. Olhem para See my cima. heart. Vejam o meu coração. See what I'm doing. Vejam o que eu estou fazendo. And we saw last night a couple of beautiful examples E nós vimos noite passada alguns exemplos maravilhosos of how in the midst of a time of de crisis, como no meio de crises, no meio das crises, ones looked up. aqueles que olharam para cima. Job looked up. Jó, por exemplo, ele olhou para cima. Isaiah looked up. Isaías também olhou para And cima. their whole perspective E changed. toda a perspectiva que eles tinham foi transformada. And they fell E eles caíram. at his feet. Eles caíram nos seus pés. When we see the Lord, Quando nós vemos o Senhor, our perspective of him changes. our perspective, Our perspective of him changes. a nossa perspectiva dele muda And we see more and more of his grandeur, e nós vemos mais e mais quem ele of é. his love, his heart, his Vemos purpose. mais do seu amor, do seu propósito, But also in his light, we see more of ourselves. mas também na sua luz nós nos vemos a nós mesmos. We see we are people of unclean lips. Nós vemos que nós somos um povo de lábios impuros. And when we see him, we repent in E- those dust and ashes. E quando nós o vemos, nós nos arrependemos no pó e na cinza. And not only do we see him in a different perspective and see ourselves in a different E não perspective, apenas nós o veremos sob uma perspectiva diferente e nos veremos a nós sob uma perspectiva diferente, but by his grace, we start to see our brothers and sisters in a different mas pela sua perspective. graça começaremos a ver também os irmãos e irmãs sob uma perspectiva diferente.
We saw how the Lord trained his servants. Então vemos como o Senhor treina os seus servos. As he was calling ones in to serve him. Como quando ele chama alguns para servirem-no. He asked him a very simple question. Ele faz a eles uma pergunta bastante simples. He said, "What do you see?" Ele fala, o que você vê? He would put something very natural in front of them, E ele coloca diante dessa pessoa algo natural. like an almond rod, Por exemplo, uma vara de amendoeira. and he would share. They would see it naturally, Então as pessoas vão dizer, Senhor, eu vejo esse natural. but he would aquilo ali. share the spiritual meaning of it. Mas o Senhor vai explicar-lhes o aspecto espiritual que está por trás daquele que é That out of natural. that dead almond rod, E daquela vara de amendoeira morta. which spoke of Aaron's rod, Nós falamos da vara de Arão, por exemplo. came forth resurrection life. Da vara de Arão que estava morta veio uma vida And de that's the ressurreição. power we serve in. E é neste poder que nós vamos servi-lo. We see more and more of his heart, Nós vemos mais e mais do seu coração. because we see things in a different way. Porque agora veremos as coisas de uma maneira diferente. We see he has a great burden. Nós vemos que ele tem um grande encargo. He's got a burden for the lost. Ele tem um encargo pelo perdido. He's got a great desire for all to be saved. Ele tem um grande desejo que todos sejam salvos. When there are these times of crisis, Então, nesses tempos de crises, like you just had in Porto Alegre some times ago, uma crise como nós tivemos em Porto Alegre recentemente. we had a hurricane in the United States. Lá nos Estados Unidos nós temos tido alguns furacões lá. That's a tremendous opportunity Aqui estão tremendas oportunidades for the love of Christ to be shed abroad to many that don't know him, para o amor de Cristo ele ser demonstrado àqueles que ainda não o by conhecem. coming alongside to help. Você vir junto dessas pessoas e procurar ajudá-los. Would the Lord give us his burden for the lost? Que o Senhor possa nos dar o encargo que ele tem pelos perdidos. We not just think that they're helpless, Nós não pensemos neles apenas como alguém que não tem esperança, because actually porque na verdade, every one of us was hopeless. cada um de nós somos pessoas sem esperança. We're all hopeless. Nós todos estávamos sem Each esperança. one of us sits here tonight Cada um de nós aqui nessa noite. because by a miracle of God, Mas pelo milagre de Deus, he opened the eyes of our heart ele abriu os olhos dos nossos to corações see him. para vermos ele mesmo. While we were yet sinners, Quando nós ainda éramos he pecadores, died for us. ele morreu por nós. And not only did we see his burden for the lost, E que não apenas vejamos o seu encargo pelo perdido, we see his burden for the church. mas que possamos ver o seu encargo pela igreja. Not just to have a whole bunch of Não individuals apenas saved, para ter um punhado de indivíduos salvos but he juntos, saves all of us, mas ele salvou a todos nós, that he could bring us into being that body of para que ele Christ, pudesse nos trazer juntos e nos tornar o corpo The de house of Cristo, God. a casa de Deus, the family of a God, família de Deus, that bride making herself ready. aquela noiva que a si mesma já se ataviou. Oh, this is upon his heart. E é isso que está sobre o coração de Deus. And there's another aspect of his heart. E há um outro aspecto também do seu coração. He has a heart for Israel. Ele também tem um coração para com Israel. And we have to see this from his E perspective. nós temos que ver isto sob a perspectiva dele. He made a covenant with them. Ele fez uma aliança com eles He will fulfill that. e ele a cumprirá. We don't know exactly the practical outworking of all that, Nós não sabemos em detalhes como isso de uma maneira prática vai funcionar. we don't know all the outworkings of how he's going to have a church without spot or wrinkle. Nós não sabemos, na maneira prática e uma maneira externa, como é que o Senhor vai ser capaz de ter uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. You have to excuse me. Vocês têm que me desculpar. I see a lot of wrinkles in here tonight, Eu vejo muitas rugas aqui essa noite. because I don't have to look very far. E eu nem preciso olhar para você, só olhar para ele mesmo. I look at Leo. Eu olho para o Mac. But we say, how's he going to do this? Mas como é que o Senhor vai fazer isso? We don't know all the little steps here and Nós não there. sabemos os detalhes de cada coisa dessa aí. But by faith, we know he's going to do Mas it. pela fé sabemos que Ele o And fará. that encourages us E isso nos encoraja to keep pressing on. para continuarmos a prosseguir adiante. So as we come to tonight, Então, ao chegarmos aqui nessa noite, in this matter of changing our perspective, sobre essa questão de mudarmos a nossa perspectiva, I'd like for us to
by His grace, to touch on something of seeing things from His Eu perspective. gostaria de tocar em algo relacionado a vermos as coisas sob a perspectiva dele. And again, as you look at our Lord and as His sharing. Quando você olha para o Senhor e para o seu compartilhar, Last night we looked out of the Gospel of Luke. noite passada olhamos no Evangelho de Lucas. The disciples were sitting with the Lord in the temple, Os discípulos estavam com o Senhor sentados ali no templo. and He had shared about how that He was going to the cross and how this temple would be O destroyed. Senhor compartilhou com eles que ele iria para a cruz e o templo seria destruído. He's sharing about His second coming, what all would occur. E o Senhor também compartilhou com eles quando seria a sua segunda volta, como And seria. they ask Him, Lord, when is all this going to happen? What's going to be the sign of Your E coming? eles perguntaram, Senhor, quando todas essas coisas sucederão, quais serão os sinais da tua vinda? And He shares some things that are recorded in Luke, E o Senhor compartilhou com eles algo que está registrado em Lucas, and some of those are also recorded in e Matthew and Mark. também Mateus e Marcos registraram o mesmo. But in the same setting, we have some things recorded in Matthew Mas nós temos também em Marcos e em Mateus também temos as mesmas coisas registradas that lá, aren't specifically recorded in the other Gospels. e especificamente registrado em outros evangelhos. If you turn to Matthew chapter 25, Se você abrir comigo em Mateus 25, Matthew 24 and 25, turn to chapter 25. Mateus capítulo 25. Matthew chapters 24 and 25 are referred to as the Olivet Discourse. Aqui em Mateus 24 e 25 trata do discurso do Senhor. He's sharing about the signs of His coming. O Senhor, nesses dois capítulos, vai compartilhar acerca da sua vinda. And in Matthew 25, Em Mateus capítulo 25, He shares about the parable of the talents. ele vai compartilhar sobre a parábola dos talentos. Now we're going to look at the details of this parable a little bit later. E mais tarde veremos alguns detalhes dessa parábola. I was reminded at lunch today Eu fui lembrado no almoço hoje that 3 times last night que 3 vezes noite passada I said, tomorrow we'll finish this. eu falei assim, amanhã nós terminaremos isso. I forgot what those 3 things are. Eu esqueci essas 3 que So we hope by the Sorry, Holy sorry. Spirit we remember. ele falou que no almoço hoje alguém lembrou para ele e falou assim, você falou que tem 3 coisas que você ia terminar amanhã. So I'm Vocês doing desculpem it. que eu esqueci que 3 coisas são essas. I'm doing it again to you. Eu vou falar novamente para você. We're going to look at the parable of the talents. Vamos olhar para a parábola dos talentos, Mateus But we're 25. really going to look at it more later. E mais tarde nós vamos tocar em alguns There's detalhes. one little phrase here. Mas há uma pequena frase aqui. You might notice that I like little phrases. Você já percebeu que eu gosto de pequenas frases, não é? I like some little phrases that are scattered throughout the scripture. Eu gosto dessas pequenas frases esparramadas ao longo das escrituras. Because the Holy Spirit is not careless with His words. Porque o Espírito Santo ele não é descuidado com as suas palavras. The Holy Spirit is very precise when He shares O Espírito things. Santo, quando ele compartilha algo, ele é bastante preciso. It's not because something gets repeated over and over E again não pelo caso de algo ser repetido de novo, de novo e de novo, that makes it important. que aquilo torna-se menos importante. Now, yes, some things that are important are repeated over and over again. Sim, coisas importantes geralmente a gente repete de novo, sim. But the Lord, He's trying to capture our hearts. Mas o Senhor ele tenta capturar os nossos corações. And in the parable of the talents, E aqui na parábola dos talentos, the master of the master gives to his servants. He gives 5 talents, 1, 2, and 1, 1. e o mestre, 5, 2, 2, 1, 1. yes, e o mestre ele dará aos seus servos ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. And then he goes away. Então ele vai embora. And they do work with it. They esses- trade with it. E esses mestres então vão negociar ali com seus talentos. And he returns. Então o mestre retorna. And the one who he had given 5 E talents aquele a to, quem foi dado 5 talentos, he returns and he gives the master 5 more ele talents. volta e dá mais 5 para o mestre. And the same with the 2. A mesma coisa com o que recebeu 2. But the one had not done anything. Mas aquele que recebeu 1 não fez nada com ele. But look what he says to the ones the 5 talent person and the 2 talent Mas person olha o que o Senhor falou para aquele que tinha 5 e para aquele que tinha 2 talentos, who had been very faithful. que foram muito fiéis. You can look at Matthew chapter 25, Mateus capítulo 25. and you actually have a choice here. E na verdade você tem uma escolha aqui. You can either read verse 21 Você pode tanto ler o versículo 21 or verse 23. ou o versículo 23. At least in English, they're exactly the Em same. português é exatamente a mesma coisa. I'm going to read 21. Eu vou ler o 21. As the master returns. Quando o mestre então retorna, 21. And in this particular translation, the master is referred to as Lord.
Yes, Lord, yes. Okay. Yes. His Lord said to him, "Well done, good and faithful bondman. Thou wast faithful over a few things. I will set thee over many things. Enter into the joy of thy Lord." 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. And the little phrase I want us to look at Essa pequena frase que eu quero chamar a tua atenção. is entering into the joy of thy Lord. Entra na alegria ou entra no gozo do teu Senhor. The joy of the Lord. A alegria do Senhor, o gozo Now we do know Senhor. our Lord He gives us joy. Sabemos que o nosso Senhor, Ele nos dá alegria. But the question we have, Mas a pergunta que temos é: what brings the Lord joy? o que traz gozo ou alegria ao Senhor? Would we have a perspective? O- Would we have such a Que perspective tivéssemos tal perspectiva to be able to see what brings joy to His heart? para vermos o que traz alegria no coração do Senhor. Because with someone that you love, Porque alguém que você ama, one of the things you desire to do se você ama, uma das coisas que você quer fazer com aquela pessoa is to bring joy to them. é trazer alegria a ela. You want them far beyond just being happy. Você quer proporcionar a ela muito além do que apenas uma mera felicidade. Joy is a much deeper emotion than just happy. Gozo, alegria, o gozo, que é a palavra aqui, é mais profundo do que apenas felicidade. And you desire to make that person have joy. Então nós desejamos que aquela pessoa tenha um gozo, que ela tenha uma alegria. And so we see Então nós vemos our Lord as He looks at these o servants. Senhor, nosso Senhor olha para esses servos He has a joy in His heart. e ele tem agora uma alegria, um gozo no seu Enter coração. into my joy. Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. And He wants us in this hour E ele quer nessa presente hora to enter into more of His joy. que nós entremos mais e mais no seu gozo, na sua alegria. So tonight I'd like for us to consider three aspects of Nessa- entering into His joy. Nessa noite eu gostaria de considerar com vocês 3 aspectos de entrar neste gozo do Senhor. And it's all related to a changing of E perspective. todos os 3 se relacionam a uma mudança de perspectiva. First, we want to look at the very perspective of entering into the joy of the Lord. Primeiro queremos olhar a perspectiva de entrarmos na alegria, no gozo do Senhor. And then we want to look at the passion for entering into the joy E of the Lord. segundo queremos ver a paixão de entrarmos na alegria, no gozo do Senhor. And then the preparation for entering into the E joy em of the Lord. terceiro, a preparação para entrarmos no gozo do Senhor. What is our perspective? Qual é a nossa perspectiva? You know, as I said, it's so true that He is our joy. Eu já disse, é verdade que Ele é a nossa alegria. There's a great joy to be here tonight. É uma grande alegria estarmos juntos aqui nessa There's a noite. joy to worship É Him. uma alegria podermos adorá-lo. Joy of hearing His word. É uma Joy of alegria fellowship. ouvirmos a sua palavra, uma alegria termos comunhão. But that's all our joy. Mas todas essas coisas são as nossas And alegrias. we're really not focusing upon ourselves tonight. Mas nessa noite não queremos colocar o foco em nós We mesmos. want to be focusing upon Him. Queremos focar sobre Ele mesmo. What brings joy to His heart? O que traz alegria, gozo ao coração do Senhor. And again, this is not a complicated thing. E novamente digo, isto não é algo complicado. There's a very simple answer. Há uma resposta que é bastante simples. What brings joy to God's heart? O que traz alegria ao coração do Senhor? It's when He sees the life of His Son lived out in reality in His people. É quando ele vê a vida do seu filho sendo vivida em realidade no meio do seu povo. When the Father Quando o pai, looks upon His people quando o pai olha sobre o seu povo and He sees the reality of Jesus Christ lived out through them. e ele vê a realidade de Jesus Cristo sendo vivido através deles. Oh, how it brings a joy to His Oh, heart. como isso traz alegria ao coração do pai. This is what that bridegroom, as he's looking for that bride, É isso que o noivo está buscando. Ele busca isso na sua noiva. he looks at one. Ele olha para Oh, aqueles bone of my bone, flesh of my e flesh. diz: osso dos meus ossos, carne da minha He carne. sees his life lived out in her. E ele vê a sua vida sendo vivida naquela noiva, osso That dos seus bridegroom, ossos, that carne da sua bridegroom carne. O noivo, sees more than just ones that have a knowledge about him. ele procura ver
mais do que simplesmente conhecimento acerca dele. Now, a knowledge about him is good, Agora, conhecimento acerca dele é but bom, we don't stop with just that. mas não podemos parar apenas no conhecimento. We're entering into the reality of his life. Nós temos que entrar na realidade da sua vida. That what we know about him in our heads Aquilo que conhecemos dele em nossas cabeças impacts our hearts. deve impactar os nossos And when corações. God sees that, Então, quando Deus olhar it brings a joy to his e heart. ver essas coisas, isso trará alegria ao seu coração. This morning, our brother shared, I think it was a little booklet by T. Austin Sparks. Essa manhã, o irmão Abílio compartilhou um pouquinho acerca do livro do Austin Sparks. So I will quote Brother Sparks also. Eu vou citar o irmão Austin Sparks também. I'm not going to be outdone. Eu vou citar o irmão Austin If he can Sparks. quote Sparks, I can quote Sparks. Eu não vou ficar de fora, não vou perder para você. Se você pode citar, eu também posso. Brother Sparks, when he spoke of the joy of the Lord, O irmão Austin Sparks, quando ele falou da alegria do Senhor, he says it's having a people whose heart is set upon that which is according to his heart. Right there. o irmão Sparks disse o seguinte: a alegria do Senhor é ter um povo cujos corações estão acertados de acordo com o seu próprio coração. The joy of the Lord is having a people whose heart is set upon that which is according to his heart. A alegria do Senhor é ter um povo cujo coração ele está acertado exatamente de acordo com o coração do Pai. Not just individuals expressing that, Não apenas individualmente expressando essas but a coisas, corporate testimony mas unto como um him. testemunho corporativo para com Ele. And why is the joy of the Lord so significant at the end times? E por que a alegria, o gozo do Senhor tem significância no fim dos tempos? Because this parable of the talents is related to his second coming. Porque essa parábola dos talentos relaciona-se com a sua segunda vinda. Why is the joy of the Lord so important? Por que então que o gozo ou a alegria do Senhor é tão importante? Because maybe we're familiar with that little phrase out of Nehemiah. Porque talvez nós já temos nos familiarizados com aquela pequena frase lá em Neemias: The joy of the Lord is your strength. a alegria do Senhor é a vossa That's força. in Nehemiah chapter 8. E lá está em Neemias capítulo 8, 10. These ones had returned from captivity in Babylon. Aqueles que voltaram do cativeiro na Babilônia, They were starting to rebuild. eles começaram a reedificar. They were working, they had restored the altar. Então eles começaram reedificando o altar. They were working on the temple. E aí eles passaram a edificar o templo. They were building the wall. E aí eles passaram a edificar os muros. There was much opposition. E aí eles enfrentaram bastante oposição. There was many things coming E against them. muitas coisas vieram contra eles. The word was shared with them. A palavra foi compartilhada com eles. Oh, they were broken. They were weeping E eles choraram, eles se lamentaram. because they saw what God was after. Porque eles viram o que Deus estava buscando. But they also saw their own condition. Mas eles também foram capazes de ver a sua própria condição. And then Ezra stands up E aí Esdras então se levantou and declares to all of e them, declarou para eles, para todos eles: change your perspective. mudem a sua perspectiva. The joy of the Lord is your strength. A alegria do Senhor é a vossa força. One day he will complete the work that he has started. Um dia ele completará a obra que ele começou. Now it's an interesting little phrase. Essa frase pequena aí, ela é muito interessante. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa força. Because if we were going to ask, what is our strength? Porque se alguém nos perguntar qual é a sua força, We might think we sing of his victory. nós vamos cantar sobre a sua vitória. We sing of his power, Nós vamos cantar sobre o seu poder, his sovereignty, a sua many soberania, things. muitas coisas. But does the joy of the Lord come in? Mas a alegria do Senhor. Because once we start to see more of this joy of the Lord, Mas isso é a alegria mesmo do Senhor? we see his joy is fulfilled. Sorry, brother. His joy is fulfilled. Yeah, the first phrase I lost. Oh, what we see Yeah, nós vemos a alegria do Senhor. that the work that he has started, A obra que ele começou, it will be completed. ele a completará. Because of what Christ did at Calvary. Por causa do que Cristo fez no Calvário. Because he's ascended on high. Porque ele ascendeu ao mais alto nas Because that alturas. Holy Spirit has come. Porque o Espírito Santo veio. Everything upon God's heart. Tudo que está sobre o coração de This Deus. great work that he's begun, Essa grande obra que ele começou, it will be completed. ele há
de completá-la. It's not a hope that maybe it will be Não é completed, uma esperança de que ele há de completá-la, but is an absolute certainty mas é uma certeza absoluta. that in His timing, No seu tempo, He will complete what He has started. ele completará aquilo que ele começou. And that is a great strength to us. E isso é uma grande força para nós, Because at times we can wonder, how is all this going to happen? porque às vezes nós podemos pensar, nos perguntar como que isso vai acontecer. But once we see the reality that He will complete it, Mas uma vez que vemos a realidade que ele completará, it gives us strength. isso nos dá força. It becomes our joy E isso se torna a nossa alegria. and His joy E a sua alegria of testifying that bride has made herself ready. é testificar de que a noiva já está pronta. Gives us a strength and a faith to continue E isso on. nos dará força e fé para prosseguirmos Through the adiante. trials of life, the disappointments of life, Através dos desapontamentos e das tribulações da the vida. tribulations and all the heartaches, As tribulações e dores de cabeça que because the temos. joy of the Lord is our strength. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Because of all that He's doing and is going to finish, Porque tudo que ele começou, ele vai completar. we are able to press on. E se virmos isso, seremos capazes de prosseguir adiante. May our eyes be opened more and more, Possa os nossos olhos serem mais e mais seeing the abertos, reality of the joy of the Lord, vendo a realidade da alegria, do gozo do seeing Senhor, what really brings joy to His heart. vendo aquilo que realmente traz alegria ao seu coração. You know, is it normal for us to look at things from this perspective? É normal para nós vermos as coisas sob essa perspectiva? It's not. Não é. It comes by revelation of Him. Isso tem que vir através de uma revelação de quem Ele é. And we thank the Lord Então nós agradecemos as ao day by Senhor day as we walk with Him. que dia após dia, à medida que caminhamos com Ele, Day by day, just as those disciples walked with Him, dia após dia, exatamente como os discípulos andavam com Ele diariamente. their perspective of Him E a changed. perspectiva deles foi sendo transformada. And it wasn't revealed to them by flesh and blood, Não foi revelado para eles como carne e sangue, but by the Father in mas foi heaven. revelado pelo Pai que está nos céus. And they were starting to be transformed E aí, com essa revelação, eles começaram a ser transformados. from living a self-centered life Ao invés de viverem agora vidas centradas em si mesmos, to living a Christ-centered life. para viverem vidas centradas em Cristo. They learned lessons while He was upon this earth. Eles aprenderam lições enquanto estavam aqui nessa terra. We see the reality of that working within them through the book of Acts. E nós vemos a realidade daquilo que foi feito na vida deles através do livro de Atos. This process of being transformed from self-centered to Christ-centered. Esse processo de sermos transformados de uma vida egocêntrica para uma vida centrada em Cristo, Oftentimes we'll use a little phrase that John the Baptist used. com frequência usamos para descrever isso uma frase que João Batista usou. He must increase and Ele- I must decrease. Ele deve crescer e eu devo diminuir. He must increase, I must decrease. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Well, do we remember the context in which John said that? Nós nos lembramos do contexto que João proferiu essas palavras. What prompted John to say O that? que fez com que João proferisse essas palavras? Look back at John chapter 3. Olha comigo em João capítulo 3. We can see, Ali nós poderemos ver, because John, the eyes of his heart were opened more and more. porque os olhos do coração de João foram mais e mais abertos. John 3:29. João 3, 29. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hear him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Now we're not going into all that this verse means, Nós não vamos explicar tudo que esse versículo significa, but simply to say, mas simplesmente diz: John had seen the bridegroom João viu o noivo and he heard the bridegroom's voice. e ele ouviu a voz do And noivo. once he saw the E bridegroom, uma vez que ele viu o when he noivo, heard the bridegroom's e quando ele voice, ouviu a voz do noivo, he said, he must increase within me foi aí que ele disse: ele deve crescer e and eu I devo must diminuir. Ele decrease. deve crescer e eu devo diminuir. It wasn't just an emotional response by John. Não foi uma resposta simplesmente emocional da Wasn't parte de just a cute João. little phrase that we could make a motto in life. Não, sorry. It wasn't a cute little phrase that we Yeah. could make a motto in life. Não é uma frase que ele disse, um moto que nós podemos tornar como modelo de vida. There was a Não. reality there. Não, havia uma realidade ali.
And praise E God. graças a Deus. Because of that table we took this morning, Por causa da mesa que participamos nessa manhã, it's possible. é possível. And it is going on É possível prosseguir. for us to make this transition from being so self-centered to being Christ-centered. Nós passarmos desse processo de sermos tão egocêntricos para estarmos centrados em Cristo. It's a process. É um processo. And what we learn in this E process, o que nós aprendemos nesse processo, well, I should say one of the things we eu learn diria, uma das coisas que podemos aprender is the long-suffering love of our Father. é o amor paciente, perseverante do nosso Pai. Because when we're born, Quando nós nascemos, when we have a baby, quando temos um bebê, that's the epitome of self-centeredness. That's the epitome of self-centered. quando tem um bebê, ali está o ápice do egocentrismo. And then as we go on, E à medida que prosseguimos, we just continue being self-centered nós continuamos a sermos egocêntricos until we meet Christ. até que encontramos a Cristo. You know, we learn to camouflage our self-centeredness. Nós aprendemos a camuflar o nosso egocentrismo. We can do good works. Nós podemos fazer boas obras. We can serve. We can help Nós ones. podemos servir, podemos ajudar uns aos outros. But why are we doing it? Mas o que nós estamos fazendo? Because we get praise. É porque nós fazemos isso para receber louvor. When I was in high school, Quando eu estava lá na faculdade, lá no there was an colégio, older lady who lived behind us. havia uma senhora já de idade que vivia ali perto da gente, atrás She de was nós. really old. Ela era bastante velha. I think she was in her late 50s. Eu acho que... Eu tô falando que ela achava que ela tinha uns 50, muito velha. When you're in high school, late 50s is Não, really old. Não, quando você está no ensino fundamental aí, no médio, 50 é velho mesmo, né? É And o so caso dele. I would always take care of her yard. Então eu sempre cuidava do jardim dela. I would cut the grass Eu and trim the cortava- bushes. Eu cortava a grama, eu aparava ali as árvores I ali. would run errands for her. Eu ajudava ela ali em muitas coisas. And she stayed to herself. She didn't have many friends. Ela não tinha muitos amigos, ela era mais solitária. But the neighbors, as they saw me, Mas os vizinhos, quando eles olhavam para mim, they would say, "Oh, Mac, we're so proud of the way you care for this lady." eles falavam: "Oh, Mac, a gente fica tão orgulhoso o jeito que você cuida dessa senhora idosa. Oh, the praises of man felt good. Esse louvor dos homens me fazia tão bem." There was one thing that nobody ever knew. Mas havia algo que ninguém sabia. She paid me $5 a week. Ela me pagava $5 por semana. Somehow I forgot to tell people that. E algumas vezes eu esquecia de contar ao povo que me elogiava isto. And $5 50 years ago, E $5, 50 anos atrás, that was a lot of money. isso era muito dinheiro. Yeah. Anyway, but we see it's that we can be satisfied, we can be lifted up. Mas nós podemos nos satisfazer com essas coisas. And this is actually one of the basic lessons that every new believer needs to E learn. isso realmente é uma das lições básicas que todo novo nascido deve aprender. Actually, whether you've lived a so-called good life or whatever type of life. Não importa se você vive uma boa vida ou uma vida má. It's realizing in ourselves Nós temos que perceber que em nós mesmos we are self-centered. nós somos egocêntricos. And how do we realize that? E como nós perceberemos isso? By seeing Him. Olhando para Ele, vendo-o. As we see Him, Quando vemos o Senhor, His light shines upon a us. sua luz brilha sobre nós. And we see how self-centered E we nós are. vemos então quão egocêntrico nós somos. But praise the Lord. Mas graças a Deus, That's just the beginning of our Christian life. isso é apenas o início da nossa vida We don't have to cristã. stay there. Nós não precisamos ficar lá. That's just a starting point. Aquilo é apenas um ponto de partida. And as He shows us more and more of Himself, E à medida que Ele mostra-nos mais e mais dele mesmo, more and more, He increases within us and we decrease. mais e mais, Ele cresce em nós e nós diminuímos mais e mais. As we touch His great love, Quando tocamos no seu grande amor, it creates a passion within us isso cria dentro de nós uma paixão. to not just live for ourselves, Não apenas de agora vivermos para nós mesmos, but to live for Him. mas vivermos para Ele. This was actually Paul's testimony. Na verdade, este é o testemunho de Paulo. If you look at 2 Corinthians chapter 5, Se você olhar 2 Coríntios capítulo 5, Paul has a wonderful testimony here ali Paulo tem um testemunho maravilhoso para of dizer. what controlled his life. Ele vai contar o que controlava a sua vida.
Paul, this one who had been the persecutor of believers. Paulo, este que estava sendo perseguido pelos cristãos, pelos crentes. In 2 Corinthians, he shares his heart. Em 2 Coríntios ele vai compartilhar o seu coração. 2 Corinthians 5:14 and 15. 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. Says, for the love of Christ controls us. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. The love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Pois o amor de Cristo nos constrange, na versão dele, pois o amor de Cristo nos controla, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. That we might no longer live for ourselves. Nós não devemos então viver mais para nós mesmos. We might not be so self-centered, Não devemos mais ser tão egocêntricos. but living for him who died and rose again Mas devemos, on your specific behalf. mas devemos viver agora para ele que morreu por causa de nós. More Christ-centered. Mas devemos ser mais cristocêntricos. The more we see of him, Quanto mais virmos o Senhor, this process of the transforming work that he does esse processo de transformação que ele faz changes our perspective. vai mudando a nossa No longer perspectiva. living for ourselves, E agora nós não vivemos mais para nós but captured mesmos, by his love. mas somos capturados pelo seu amor. We're living for E him. agora viveremos para ele. We have a beautiful story of this in the Old Testament. Nós temos uma história maravilhosa disso no Antigo When you Testamento. think of the Song of Solomon, Quando você pensa nos cânticos de Salomão, the Song of Songs, os cânticos de Salomão, in this there are two main characters, the bride and the bridegroom. lá mostra-nos dois personagens, a noiva e o noivo. And you will notice throughout this book E você sabe que através do livro do that the Cântico de more the Salomão, bride sees and knows the bridegroom, quanto mais a noiva vê e entende e conhece o seu noivo, her whole perspective changes. toda a perspectiva da noiva naquele livro muda. She sees him initially, she falls in love with him. Inicialmente, quando ela o viu, ela se apaixonou por ele. And what's her first E testimony? qual foi o primeiro testemunho dela? It's in Song of Solomon chapter 2 verse 16. Está lá no Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, chapter 2, 2 verse 16. capítulo 2, versículo 16. My beloved is mine and I am his. Ela diz: "O meu amado é meu e eu sou dele." Look at the self-centeredness there. Olha como é que ela é egocêntrica, ela está centrada em si mesma. She's in love with him. Ela está apaixonada por ele. Oh, but he is hers. Mas ela fala assim: "O meu amado é Isn't meu." that the way we are when we're first saved? Não é assim que nós falamos quando nós somos salvos pela primeira vez, somos salvos. Thank you, Lord, for saving me. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Thank you, Lord, for forgiving me of my sins. Obrigado, Senhor, por ter perdoado os meus pecados. It's all self-centered. É uma vida What he's done centrada for em nós us. mesmos, o que ele fez por nós. And praise God what he's done for us. Mas graças a Deus naquilo que ele We fez don't por make nós. light of that at all. Não queremos diminuir isso de maneira nenhuma. But just as this dear one, she got to know him more and more. Mas exatamente como ela, nós precisamos conhecer mais e mais do Senhor. She walks with him. Aí ela continua andando com She ele. gets to know him more and E ela vai more. conhecê-lo mais e mais. You start to see her self-centeredness change. E aí você vai ver que essa vida centrada que ela tinha vai começar a mudar. Till you come to chapter 6. Quando você chega aí no capítulo 6, In chapter 6, verse 3, no capítulo 6, versículo 3, she now says, agora ela vai dizer: I am my beloved's and my beloved is mine. "Eu sou do meu amado e o meu amado é meu." We see a change in her Você perspective. viu a mudança de perspectiva aqui? Now she is his. I am my beloved's. Agora ela falou: "Eu sou do meu amado." But she still says, he is mine. Mas ela ainda fala: "E o meu amado é meu." Ela ainda está dizendo: "É As she meu." continues to learn of him, Mas ela vai continuamente aprender mais do seu noivo. she sees that sometimes she's missed him. Algumas vezes ela sente saudade dele. Her self-centered actions, he calls her, but it's too late at night, I'm going to go to sleep. Ele a chama, mas é tarde demais. E ela diz: "Eu tenho que dormir. I've already cleaned my face. Eu tenho que lavar o meu rosto, I got my limpar. pajamas on. Eu já coloquei o meu pijama. I've Eu, não already got posso, my hair done. eu já fixei o meu cabelo. Já está tarde. I can't get up. Eu não posso me levantar." And then she realizes, Yeah, where's my beloved? Aí depois ela levanta e fala: "Onde está o meu amado?" And as he works within her, Então, à medida que esse chamado trabalha nela, you come to chapter 7. e aí você chega no capítulo In 7, verse 10, no versículo 10, again she says, I am my beloved's.
7. 7:10. Aí ela diz: eu sou do meu amado And his desire is for me. e ele tem saudades de mim. She's his. Agora ela diz: eu sou do meu amado, ela é dele. And now she's looking at his desire. E agora ela está buscando os desejos dele. Whatever his desire is, Qual seja os desejos do seu amado, his desire is good for me. os seus desejos, eles são bons para mim. It's not about her desires, Agora não é mais acerca dos desejos what she dela, wants, aquilo que ela quer, but she wants his desire. mas ela quer aquilo que o seu amado quer. Actually, this is a beautiful picture Na verdade, aqui está uma figura of maravilhosa, the um quadro normal Christian maravilhoso life. da vida cristã normal. And each one of Em us cada um de nós, are at various stages of this process nós estamos em diferentes estágios nesse processo. of how we see him. Então, como nós vemos o Senhor? We see him and we say, wow, we're marveled at Christ as the Savior. Quando nós vemos o Senhor, nós falamos: uau, esse Cristo Salvador é But the maravilhoso. more we see him, Mas quanto mais o vemos, we learn of him as our Lord of our life. nós aprendemos depois que Ele é Senhor das nossas We learn vidas. of him as King. E vamos aprender que Ele é o Rei. Oh, we can go on and on seeing who he E nós is podemos ir de novo, aprendendo quem Ele é. and what's occurring within us. E o que vai ocorrer em nós, There's a passion within us que haverá uma paixão dentro de nós, that we don't want to live for ourselves any que longer, nós não queremos mais viver para nós mesmos, não mais. but we want to bring joy to his heart. Mas nós queremos agora trazer alegria ao coração We want to enter dele. into his joy. Nós queremos entrar no gozo do nosso Senhor. This is the way love works. É isso, é assim que o amor opera, que o amor trabalha. But we see Mas nós vemos, there's really the clearest picture we have a figura, o quadro mais claro que nós temos, of one living for themselves. De I mean, alguém- one living for someone else de alguém que vai viver por si mesmo. and not living for themselves. Ok, a figura sorry, mais okay. clara que nós vemos de alguém que não vai viver para si mesmo, mas vai viver pelo outro, Is the life of our Lord Jesus. é a vida do nosso Senhor Jesus. From eternity past to eternity future. Da eternidade passada até a eternidade futura. And his great love for his Father. No seu grande amor pelo seu Pai, He's living for him. ele vivia para He has a ele. desire to bring joy to his E Father's ele heart. tinha o desejo de trazer alegria ao coração do seu Pai. You know, it's wonderful at times in Scripture. É maravilhoso que às vezes nas escrituras With the curtain kind of is pulled back a little bit. é como se a cortina ela abrisse, se abrisse um pouquinho mais. And we can see the beautiful relationship between the Father and the E Son. nós podemos ver um relacionamento maravilhoso que havia entre o Pai e o Filho. Because if you think about the Godhead, Porque quando você pensa no Deus triuno, the Father loves the Son loves the Father. o Pai ama o Filho ama o Pai. The Father's joy is his Son. A alegria do Pai é o Filho. The Son's joy is pleasing the A Father, alegria do Filho é agradar o Pai. accomplishing his will. Executando, fazendo a sua vontade. And in the Proverbs, we see a little glimpse of the interaction between the two of them. E no livro de Provérbios nós vemos um pequeno vislumbre do relacionamento entre estes dois. If you look at Proverbs chapter 8, Se você olhar comigo Provérbios capítulo 8, verse 30. Provérbios capítulo 8, versículo And if I 30. can say this in a reverential way, E se eu puder dizer isso de uma maneira reverente, just think about a father and a son playing together. pense no pai e no filho, eles jogando juntos ali. They go out into the backyard. Eles estão ali no quintal, They're playing football. eles estão brincando, eles estão jogando futebol. Or, as I understand in Londrina, they're playing volleyball. E eu aqui em Londrina, que eu sei que aqui em Londrina vocês jogam voleibol, né? Então, So either volleyball, the father and the son, they enjoy playing with each o other. pai e o filho, a figura é essa, estão no quintal jogando juntos ali. And in many ways, this is a picture. I want to say, it's always hard to describe relationship between God the Father and God the Son. É difícil descrever o relacionamento entre o pai e o filho. But look at Proverbs 8:30. Mas olha comigo em Provérbios 8:30. As they're talking about being with the Father at creation. Aqui o filho está falando de estar com o pai na criação. The Son says, O filho vai dizer: I was daily his delight, rejoicing always before him. eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias. And there's another translation, more literal.
E há uma outra tradução mais literal. I was his constant delight, rejoicing always in his presence. Eu era a sua constante delícia, regozijando sempre em sua presença. The Son O filho. was the Father's constant delight. O filho era a constante delícia do pai. And the Son was rejoicing to be in their presence. E o filho se alegrava em estar na presença do pai. Think of God the Father, God the Son really enjoying each other, Pense no pai e no filho, realmente se alegrando um no outro, bringing joy to each other's heart. trazendo alegria um ao coração do outro. It shows us the God that we have who understands us so completely. E isso mostra-nos que o Deus que nós conhecemos, ele entende-nos completamente. He's not some cold mechanical entity in heaven. Ele não é, nós não temos alguém que está lá e vê as coisas puramente de uma maneira mecânica no céu. But no, Não, he rejoices. não, ele se alegra. At times he gets sad. Até às vezes que o nosso Deus se entristece. But we see this relationship between the Father and the Mas Son. nós vemos esse relacionamento que o pai tinha com o filho e o filho com o pai. The Lord Jesus within his heart O Senhor Jesus, no seu coração, always had a joy of doing the Father's will. sempre tinha uma alegria em fazer a vontade do seu pai. And it always brought a joy to the Father's heart E em trazer todas as coisas que fizesse alegria ao coração do pai. when his Son was doing this. E o seu pai, pelo seu lado, se alegrava quando viu seu Look at filho a few fazer essas examples in coisas. Scripture. Vamos olhar alguns exemplos nas Escrituras. Think of it, Christ's incarnation. Vamos pensar na encarnação de Cristo. You can be turning over to Luke chapter 2. Vamos abrir em Lucas capítulo 2. But we see how Christ willingly left that splendor of heaven, Nós vamos ver como Cristo se permitiu deixar o esplendor da sua glória taking on that form of a bondservant in the likeness of man, e tomar aquela forma de servo em semelhança de homens, to be that Lamb of God para ser o Cordeiro de Deus that was willing to come and be que sacrificed, viria aqui nessa terra ser to sacrificado pay the price for our e salvation. pagar o preço para a nossa salvação. And we know in Luke chapter 2, Então, Lucas capítulo 2, there were these shepherds out in the field. os pastores estão lá no campo, They were caring for the sheep. eles estão lá pastoreando as ovelhas. And the angel of the Lord appears to E them. os anjos lá do Senhor apareceram. Look at Luke chapter 2, verse 13, 14. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. And suddenly there appeared with an angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men, with whom he is pleased. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. This is the most splendid display of the majesty of God. Aqui está a mais esplêndida demonstração do nosso Deus. A whole multitude of heavenly hosts praising É God, dito que uma multidão da milícia celestial louvava a Deus. singing glory to God in the Eles highest, cantavam glória a Deus nas maiores alturas, because they knew porque eles sabiam that this babe, que aquele bebê, this little child, aquela pequena criança, came to earth to bring peace among men. veio para a terra para trazer paz aos homens. This is the one Este é that aquele they knew in heaven. que eles conheciam lá no céu. God was well pleased with him, E Deus tinha nele todo o seu prazer. and broke forth all of heaven was worshiping E por isso que todo o céu ele dobrou-se em at his adoração beloved Son. para o seu amado filho. We see God at other times not being able to hold back. Nós vemos Deus em algumas situações, And think about it, his baptism, por exemplo, no batismo do Senhor, vemos Deus em algumas situações que ele não se where conteve no batismo. his baptism was testifying he was willing to die for all O mankind. seu batismo era um testemunho de que ele estava disposto a morrer por toda a humanidade. And actually, if you go to the next chapter in Luke 3, Na verdade, se você abrir comigo em Lucas capítulo 3, verse 22, versículo 22, as he was being baptized, aqui ele está sendo batizado, o Senhor in the Jesus. midst of all of E this, no meio do batismo, that Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove, and a voice comes out of heaven, You are my beloved Son, in you I am well e o pleased. Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. You are my beloved Son. Tu és o meu filho amado, You I am well pleased. em ti eu me comprazo. You bring joy to my heart. É você que traz toda a alegria ao meu Heaven coração. declares it. São os céus que estão declarando isso. Again, he declares it at the E Transfiguration. novamente o Pai vai declarar isso lá no Monte da Transfiguração. Because at that Transfiguration, Aquela transfiguração, God
Jesus made a decision. Ali Jesus tomou uma decisão. At that point, he could have returned to heaven, Ali, naquele ponto, ele já poderia retornar ao céu. but he said no, Mas ele falou não, because of his love for the Father, por causa do seu amor para com o Pai, because of the joy of the Father's heart. por causa da alegria do coração do He Pai. said, no, Ele falou não, I'm going to Jerusalem. não, eu vou para Jerusalém. And as you see that when he was transfigured, Então você vê que ali ele foi transfigurado. in Matthew 7, if you look at Matthew 17, Em Mateus 17. Peter, we know Peter would always open his mouth. Sabemos que Pedro sempre estava abrindo a boca. But while Peter was still speaking, Mas enquanto Pedro estava falando, they had seen the glory of God eles viram a glória de Deus in that face of Jesus Christ e a face de Jesus Cristo. as he was transfigured. E aí ele estava sendo transfigurado. And Peter, they didn't know what to say. E aí Pedro não sabia o que falar. But while he was still speaking, Mas enquanto Pedro ainda estava falando, Matthew 17:5 Mateus 17:5, says, a bright cloud overshadowed them. Behold, a voice out of the cloud. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. This is the one who brings joy to my heart. É este que traz alegria ao meu coração. He's testifying so that all could hear. Ele testificou ali para que todos pudessem And ouvir. it's an amazing thing. E é algo incrível. We see the love of God here. Nós vemos aqui o amor de Deus. We see the humility of Nós God. vemos a humildade de Deus aqui. Because what does God conclude with? Porque da maneira como Deus concluiu ali, It should have been enough to say, this is my beloved Son, já seria suficiente ele ter parado quando disse: Este é o meu filho with amado, whom I'm well pleased. em quem eu me comprazo. If they really saw that, God would not need to say anything else. Então, só isso aí, Deus não precisava falar mais nada. But he knows us. Mas o Senhor And sabe. his great love, E por causa do seu grande amor, he humbles himself and says to us, ele humilhou-se a si mesmo e disse para nós: listen to him. A ele ouvi. If we really knew him, Se você realmente o conhece. nobody would have to tell us to listen. Sorry. If we really knew him, Se nós realmente conhecermos o Senhor, no one would have to tell us to listen to him. ninguém precisará nos dizer para o ouvirmos. Someone that you know and you love, Alguém que você conhece e você ama. you listen to that E voice. se você ama, você ouve a voz daquela pessoa. And so we see God, but he knows us. Mas Deus nos conhece. He reminds us of E that. aí Ele nos lembra disso. And then we have that beautiful scene in heaven. E aí nós vemos aquela coisa maravilhosa no céu. After our Lord Jesus went to Calvary, Depois que o Senhor Jesus foi para o Calvário, how he was raised again. quando Ele foi He was not ressuscitado, again, he was raised. quando Ele ressuscitou, And he ascended into heaven. e Ele ressuscitou e ascendeu ao céu, There's a great celebration in heaven. houve uma grande celebração no céu. Who was worthy? Quem é digno? Who's worthy to open the book? Quem é digno de abrir o There was livro? one found worthy, Um só foi achado the digno. lamb that was slain, O cordeiro que foi imolado. that lamb that had overcome. Aquele cordeiro que venceu. And all heaven declared the glory of E himself. todo o céu declarou a glória do Senhor. All heaven was worshiping, worthy is the lamb. Todo o céu declarou e adorou que o cordeiro era digno. We see what joy Nós vemos a the Son alegria. brought to the Nós Father's vemos a heart. alegria que o Filho trouxe ao coração do Because Pai. Christ had a passion within himself, Porque o Pai tinha essa paixão nele mesmo. and it governed his heart. E foi isso que governou o coração dele. May his insatiable passion govern our heart. Possa a sua insaciável paixão que está no coração dele governar o nosso próprio. We know that as the Lord works through us as we go the way of the cross. Nós sabemos que o Senhor opera em nós à medida que a cruz também opera. That's why it is so important for us to recognize. É por isso que é importante nós reconhecermos How was our Lord Jesus able to go the way of the cross? como nosso Senhor Jesus foi capaz de ir até a cruz. If we look at Hebrews 12:2, Se você olhar comigo em Hebreus capítulo 2, it says the joy set before him, he endured the cross. é dito que a alegria estava proposta diante do Senhor e por causa disso ele suportou a cruz. What was the joy set before him? Qual que é a alegria? Ele está The falando de joy Hebreus set 12, before 2. him, I'm sorry. The joy set before him was the Father's heart. Qual era a alegria que estava proposta diante do Senhor? Era a alegria do coração do Pai. And the more we see of his heart, E quanto mais virmos o coração dele, that enables us na verdade isso nos as we're capacitará captured by his love.
à medida que fomos capturados pelo seu amor, to deny ourselves, a negarmos a nós and mesmos to go the way of the cross. e também seguirmos o caminho da Unless cruz. we see Christ, A menos que vejamos unless Cristo, we see the joy of His heart, a menos que vejamos a alegria do seu unless coração, we see His purpose, a menos que vejamos o seu there's propósito, no way that we willingly go the way of the cross. não há nenhuma maneira para seguirmos o caminho da But it's cruz. by going the way of the cross Mas indo no caminho da cruz, that the bride makes herself ready. faz com que a noiva a si mesma se atavie. And where one of the greatest testings of the way of the cross, where it occurs, E onde um dos maiores testes acerca do caminho da cruz ocorre? is right here Exatamente aqui, among each other entre uns aos outros, entre in our nós, gatherings. nos nossos ajuntamentos. We have opportunities all the time. Aqui nós temos oportunidades o tempo todo. When we first start meeting with Quando someone, nós começamos a nos reunir com alguém, we say, oh, we like the music, a gente fala, ó, eu gosto tanto da música, new friends. amigos novos eu tenho. Oh, it makes us feel so comfortable. Isso, eu me sinto tão confortável ali. Oh, it's like a honeymoon. É como uma lua de mel. And then you're with these ones for a little E while. aí, por algum tempo, você começa a caminhar com estes. And this is where the reality starts to hit. E é aqui que a realidade começa a aparecer. All of a sudden, you notice, De repente, então, você well, sabe. maybe this gathering should be like this, not like that. Talvez essas reuniões devessem ser feitas dessa maneira e não daquela ali. Maybe the music should not be like that, but like this. Talvez a música devesse mudar um pouquinho, não ser assim, mas ser assado. When I first came, everybody was so friendly to me. Quando eu cheguei aqui, todo mundo era meu amigo. Now they take me for granted. Agora eles já me tomam como algo que já We can go on and normal, on. algo normal. E assim acontece. How are we to stay together? Como é que nós vamos permanecer How are we juntos? to walk through these Como é que things? nós vamos caminhar através dessas coisas? Unless we have a glimpse A menos que tenhamos um of vislumbre. being controlled by the love of Christ Sermos controlados pelo amor de Cristo. and the joy of the Lord set before us. E aquela alegria do Senhor está colocada diante de nós. What we will do, O que é que nós faremos? it's very simple. Muito simples. We just say, I don't like these, I'll go somewhere Nós else. vamos dizer assim, não, eu não gosto disso aqui não, eu vou para outro lugar. Our gathering will take one form or the other, Os nossos ajuntamentos tomarão uma forma ou outra. depending upon who is the center. Depende de quem será o centro. If man is the center, Se o homem for o centro, if a system is the se center, o sistema for o centro, if simply a teaching is the center, se simplesmente um ensinamento for o centro, we end up with disharmony and discord, division. nós perderemos essa harmonia e terminaremos em discórdia. One of the things I enjoy is studying church history. Uma das coisas que eu me alegro estudando a história da igreja, And as you look at church history, you see after the Reformation there were certain denominations came forth. quando você olha a história da igreja, você vai ver que depois da reforma houve o levantar de algumas denominações. And these denominations came forth. Então essas denominações surgiram. But soon you start a division here and a division there. Mas rapidamente começou uma divisão aqui e uma divisão acolá. So some of the books you study on church history, Então alguns livros que você estuda sobre a história da igreja, they kind of have an ancestral tree. você pode traçar neles uma árvore ancestral, genealógica. And some of the older books, Os livros mais velhos, you go to look at a certain denomination, quando você vai olhar alguma denominação, and it can be any of them. pode ser qualquer uma. And you see there's a division here, Você vai ver uma divisão ali, and then here, e aí aqui, and they can usually put it on one page. e aí isso eles vão colocar numa página só. But as you come up to today, Mas quando você vem para o dia de it hoje, takes 2 or 3 pages esses livros gastarão 2 ou 3 to páginas chart out all the divisions. para assinalar todas as divisões. But what was the issue? Mas qual é a questão? It's a simple issue. É uma questão simples. Christ was not the center. Cristo não tem sido o centro. Man was the center. É o homem que tem sido o centro. And instead of ones humbling themselves, E ao invés dos homens se humilharem, if you look at the history of divisions in the church, se você olhar a história das divisões na igreja, ones try to explain them away by doctrinal differences. alguns tentaram explicar os seus pontos de vista de uma maneira doutrinária. But if you look a little bit deeper, Mas se você olhar um pouquinho mais profundo, you will see você verá. that yes, there were doctrinal differences, Sim, as doutrinas desses dois grupos eram diferentes. but how did they come to the surface? Mas
Como é que eles chegaram aqui? O que está na superfície? Because ones weren't willing to humble themselves Eles chegaram até aqui porque alguns eles Deny se permitiram themselves. negarem a si mesmos e se humilharem and find God's way through e it. encontrarem o Deus no meio das Now, I'm dificuldades. not talking about false teaching and heresies. Não, eu não estou falando de heresias e falsos ensinamentos. But just for example, there's so much division just even over the Lord's return. Por exemplo, eu digo, há tantas divisões acerca da volta do Senhor. It's sad, Isso é triste, but we don't need to do that mas nós não precisamos fazer if isso. we keep Christ as the center. Se nós mantivermos Cristo como centro, There can be great diversity, sim, poderá haver grande diversidade acerca desse assunto, but there's also unity. mas também poderá haver unidade. Yeah. Well, never mind. I won't go there. Ok, ok. But when we see Christ as the center, Mas se virmos a Cristo como centro, we have there's that unity of the Spirit. nós teremos aquela unidade de espírito. And we're meeting for His sake, not our E sake. nós nos reuniremos pela causa dele e não pela nossa. So may we have His perspective, His passion Que nós possamos ter a sua paixão, a sua perspectiva of entering into the joy, His joy of the Lord. e entrarmos, gozarmos dessa alegria que pertence a ele. Now, I guess we should spend a little bit of time on the parable, Eu creio que nós deveríamos ter gasto um pouquinho de tempo naquela because parábola. I did say we were going to look at it. Mas we'll see it now, that parable. No more meetings, so we'll do it now. Então não tem mais reunião amanhã, vamos olhá-la agora. Yeah. So turn to Matthew 25. Então vamos abrir em Mateus 25. If you look at Matthew 25, Se você vir comigo Mateus 25, we actually see it starts with two parables. aqui ele começa com duas We'll parábolas. just look at the second one. Vamos olhar apenas a segunda. But the first parable is about the 10 virgins. A primeira parábola fala das 10 virgens. And this parable of the 10 virgins focuses upon life. A parábola das 10 virgens, o foco é na vida. The oil that each of these 10 virgins had O óleo que cada uma daquelas 10 virgens tinha speaks of the Holy Spirit of His life. fala do Espírito Santo e a sua vida. And having extra oil Elas tinham um óleo extra. is speaking of being filled with the Holy Isso Spirit. fala de ser cheio com o Espírito Santo. All of these have the Holy Spirit. Todas elas tinham o Espírito Santo, But there's some of them as they're saved, mas algumas, como alguns que são salvos, they're not captured by the love of their master. não foram capturadas pelo amor do seu And they're mestre. content with what they have. E elas ficaram contentes com aquilo que elas já tinham. And they don't stay filled of the Holy E Spirit. elas não permaneceram cheias do Espírito Those Santo. wise ones, they love their Lord. Aquelas sábias, elas amaram o Senhor, They were aquelas staying prudentes, continually filled e elas continuaram a ser cheias in a very broad continuamente. way. E de uma maneira, então, As this parable speaks of life, essa parábola fala-nos da vida. it could be a contrast that we see in Corinthians Pode ser um contraste daquilo que vemos em Coríntios, between carnal Christians and spiritual entre o Christians. cristão carnal e o cristão espiritual. All 10 were Christians. Todas essas 10 virgens eram cristãs. They were not. Anyway, I don't want to go. I'll start going down that path. and we'll be Yeah, I here saw, too long. yeah, Okay. be careful. But then we come to the parable of the talents. Mas quando chegamos na parábola dos talentos, And the talents, out out of the life that we receive in the Holy Spirit, daquela vida que temos recebida do Espírito out Santo, of His life comes service. então da vida que agora temos em nós, dele brota o nosso serviço. And the talents are the gifts of the Holy Spirit that each one of us has E received. os talentos são dons do Espírito Santo que cada um de nós tem recebido. And the question we have E here a pergunta que temos aqui é: is how are we using them? como é que usaremos esses dons? He's given us great gifts. Ele tem dado-nos grandes dons. How are we using them? Como é que nós os Are usaremos? we using them for ourselves Usaremos-nos para os nossos, or for Him? para nós mesmos ou para Ele? If you look at, I'm just going to paraphrase this parable. We don't have time to read it all. Nosso tempo já foi, eu vou parafrasear essa parábola. But the master, he goes away, getting ready to go away on a journey. Então o mestre ele vai numa grande jornada. And he calls his slaves to him. E aí então ele volta e chama os seus servos. And he entrusts his possessions to them. E aí ele vai numa grande jornada, ele chama os servos e confia a eles a uma tarefa a fazer. One he gives 5, one he gives 2, the other he gives 1. Um ele dá 5, o outro ele dá 2 e o outro ele dá 1. It says each according to their E ability. diz que ele deu a cada um segundo a sua habilidade. And he goes away. E aí ele vai embora. And the one who received the 5 Aquele que recebeu 5, goes out and makes 5 more. ele negocia e consegue mais 5. He traded, he did business with them. Ele negociou,
Ele fez negócio ali e conseguiu mais 5. The same with the one had received 2. O que tem 2 fez a mesma coisa. He did business and he received 2 more. Negociou e ganhou mais 2. But the one who received 1, Aquele que recebeu um só, he went away and he dug a hole and he buried it. ele fez um buraco e escondeu e deixou lá. And then the master returns. E aí um dia o mestre volta And he comes to see these slaves. e aí ele chama os seus servos. And as he sees what the one with the 5, as he sees what the servant with the 5 talents and the 2 talents has done, E aí quando ele viu o que tinha 5 e o que tinha 2 fizeram com seus talentos, he commends them. ele os elogiou. And notice here, E veja o que ele the fala. commendation, whether you had 5 talents or 2 talents, O mesmo elogio que ele fez para o que tinha is ganhou 5, exactly the same. ele fez o mesmo elogio para que ele ganhou 5 e ganhou 2. Because the issue was not the number of talents, the number of gifts. Porque a questão não está no número de talentos ou na quantidade de dons. The issue was being faithful with what he put in your hand. A questão é sermos fiéis com aquilo que ele tem colocado nas nossas He mãos. knows each one of us. Ele conhece cada um de nós. Whatever he's only asking us to be faithful with what he puts in our hands. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis com aquilo que ele colocar nas nossas mãos. And then he says, "Well done, good and faithful servant." Então ele diz, muito bom, servo bom e fiel. And it's interesting too. E é interessante também. He says, "You were faithful over a few Ele things." diz, foste fiel no pouco. We need to have the spiritual eyes to see that. Nós temos que ter olhos espirituais para ver isso aqui. Because our natural eyes, Porque os nossos olhos when we naturais, think of ones of 5 quando nós talents, pensamos naquele que tinha 5 talentos, wow, they're doing a great work. ela fala, ele fez uma obra Look at grandiosa. all they're doing. Veja o que ele fez lá. What does he say? E o que ele diz? You were faithful in a few things. Você foi fiel no pouco. He says the same thing to the 2. E o que ganhou 2, ele falou a mesma coisa. Faithfulness is the issue. A questão aqui é fidelidade. Enter into the joy of the Lord. Entre no gozo do teu These Senhor. ones had satisfied the master's heart. Estes aqui satisfizeram o coração do seu mestre. Now, when we think about this parable, Quando pensamos nessa parábola, we actually just kind of see the beginning of it and the end of it. na verdade nós vemos o início dela e o fim dela. O We início e see o fim. where he entrusts the talents to him, Nós vemos no início aqueles a quem ele confiou os talentos and then he comes back and he settles accounts with them. e depois o acerto que ele teve com eles lá no final. We really don't know what went on between the beginning and Mas the não end. sabemos o que ocorreu entre o início e o fim dessa parábola. But we know that they did business, they Mas- traded. Mas sabemos que eles negociaram. But I doubt if on the first day, Mas eu fico pensando se no primeiro dia the master entrusts 5 talents to this one. o Senhor chamou aqui, ele deu a ele 5 talentos. He goes out, Aí ele saiu he makes 5 talents more that day. e naquele mesmo dia ele ganhou mais 5 talentos. And then he stops Aí ele para. and he just sits back. Aí ele fica tranquilo. He kicks back and relaxes, Aí ele se relaxa e fica waiting for tranquilo. the master to E ele return. fica só esperando o mestre dele voltar. No, I think if we Não. look at the way the Lord works through scriptures, Não, eu penso que se você olhar da maneira como Deus trabalha através das escrituras, this one he had his 5 talents, or it Esse- could be the 2 talent one. esse que tinha 5 ou aquele que tinha 2, One day, maybe he gained 1. talvez num dia ele ganhou um talento. As he continued faithful, E ele continuou na sua fidelidade. maybe he gained another. Talvez outro dia ele ganhou mais um. These weren't perfect. Eles não eram perfeitos. Maybe they lost something. Talvez perderam alguma coisa They num dia. repented. Talvez se arrependeram, They continued on. mas continuaram a negociar. And when the Lord returned, Então quando o Senhor retorna, he had 5. ele já tinha 5. My speculation Agora eu vou apenas especular. is that if they had continued, Se eles tivessem if the continuado, Lord had delayed more, se o Senhor tivesse demorado um pouco mais, they would have probably earned more. talvez eu creio que eles tivessem ganhado But he mais. saw that what he entrusted to him, he was satisfied. Mas aquilo que ele confiou àqueles, ele ficou satisfeito. These ones, Estes, as they were faithful, eles foram fiéis. one of the keys that they recognized Uma das chaves que eles reconheceram was that they were his property. é que era a propriedade do seu mestre. They weren't theirs. Não era propriedade deles. It says the master entrusted his possessions to É them. dito que o mestre confiou a eles a sua possessão. They were good stewards. Eles eram bons mordomos. How are we with what he entrusts to us?
Sorry. How do we handle what he entrusts to us? Como é que nós temos cuidado daquilo que ele tem nos confiado? Does it all of a sudden become my ministry? De repente, aquilo que ele nos deu se torna o meu I ministério. have this gift. Eu tenho esse dom If agora. anybody needs help with that, Todo mundo precisa de ajuda just nesse call ponto. me. Então precisa. If Alguém you- está precisando de ajuda? Me chama. You have another problem? Você tem outro problema? Call somebody else. Chama outro lá. I'm a specialist in this. Eu sou especialista nesse assunto aqui. That's all I do. É isso que eu faço. It só becomes isso. our ministry. E aí se torna o meu ministério. And of course, today, Claro que hoje we would be on social media and we have a website and we get money nós temos essa website, essas mídias sociais, então nós podemos até ganhar dinheiro because com we're isso, self-centered, porque somos living egocêntricos, for ourselves. vivendo para nós mesmos. But these precious ones Mas estes queridos aqui, and the ones that enter into the joy of their master, e aqueles que entram na alegria do Senhor, we recognize that we're just good stewards of his eles possessions. reconhecem que são apenas mordomos das possessões do Mestre. How did they know this? Como é que eles sabem Because disso? they knew their master. Porque eles conheciam o seu They knew Mestre. his heart. Eles conheciam o coração They dele. knew what pleased him. Eles conheciam aquilo que And lhe it changed agradava. their perspective. E isso mudou então a perspectiva que eles tinham. Now the sad one Agora é triste que is this dear one of one talent. este que tinha apenas um talento, And this is just an example e aqui está apenas um of exemplo one who really didn't know the Lord. de alguém que realmente não conhecia o Senhor. His own words confess As he suas- didn't know him. As suas próprias palavras vão dizer que ele não conhecia o And he Senhor. was called a wicked and lazy slave. E ele é chamado de servo mau, de Oh, it's so servo serious. preguiçoso. Isso é tão triste. You know, Sério, in one way, de uma maneira. this parable has been used at times to look down on one talent people. Essa parábola ela tem sido usada muitas vezes para deixar para baixo esse que tinha um talento só. But actually, many were one talents. Mas na verdade, muitos de um talento. As I look at this through the scriptures, Quando olhamos através das escrituras, we see many Nós- so-called small, insignificant, unknown ones. nós vamos ver aqueles através das escrituras que poderiam ser chamados de pessoas insignificantes, That were faithful mas na sua with what they insignificância had. foram fiéis naquilo que tinham. I remember the story Eu me lembro de uma história, of when our Lord went to the temple one day. quando o Senhor entrou no templo um dia, And he was looking at everyone put their money into the big treasury e ele box. observava as pessoas colocando o seu dinheiro ali no gasofilácio. And then there was this one widow. E aí havia uma pequena viúva. She came in and she put in her 2 small gifts. Ela chegou ali e colocou as suas 2 moedinhas. And the Lord took note. E o Senhor, ele Said reparou she- nisso. She put in more than everybody O Senhor else. disse, ela deu muito mais do que todos deram. She put in all that she had to live on. Ela deu tudo que ela tinha, ele disse. She gave to him. É tudo que ela tinha, ela deu, Senhor. And outwardly we could look and say she was a one talent person Exteriormente, poderíamos dizer que ela é uma pessoa de um talento who só, was faithful with that. que foi fiel naquele talento que But tinha. actually I think spiritually Mas, na verdade, eu acho que espiritualmente, she had a whole sack full of talents. ela tinha um saco cheio de talentos. She was rich. Ela era rica. But we see Mas nós vemos, he's simply calling us to be faithful. ele simplesmente nos chama a sermos fiéis. Now, one final observation about this E parable. uma observação final sobre essa parábola. The ones they're waiting for their master to come. Aqueles que estão esperando pela volta do seu mestre. They don't know when he's coming. Eles não sabem quando ele He didn't tell them voltará. when. Ele não lhes disse quando voltaria. They were faithful day in and day out. Mas eles tiveram e foram fiéis dia após dia. But when he was recoming, when he returned, Então, quando ele as retornou, we said he found their faithfulness. ele achou naqueles ali fidelidade. Because within their heart, Porque no coração deles it was a settled issue. havia uma questão plenamente estabelecida. They were certain that their master was coming back. Eles tinham uma certeza de que o seu Senhor, o seu mestre, They were expecting retornaria. him. E eles estavam esperando. They were waiting for him. Eles estavam esperando a sua volta. They didn't know what would happen when he returned. Mas eles não sabiam o que aconteceria a eles quando o Senhor If voltasse. you read this Se parable, você ler essa parábola, he says he simply entrusts his possessions to them. simplesmente ele confiou as suas possessões àqueles He três. doesn't say what will happen when he returns. Ele não lhes disse o que ele faria quando voltasse. They don't know how they'll be held accountable.
accountable. Eles não sabiam o que o Senhor chamaria e conferiria se eles tinham sido There's fiéis. no promises. Não tinha nada, nenhuma promessa da If he parte do didn't say, Senhor. well, if you do this and this, I'll do this when I O Senhor não return. lhes prometeu, se fizerem assim assado, eu vou fazer desse jeito quando eu To me, voltar. this is a beautiful picture Para mim aqui está uma figura of maravilhosa ones that were serving the Lord because they loved him, daqueles que estarão servindo o Senhor porque o amam, not for what they would get from him. não por aquilo que eles podem conseguir dele. We serve the Lord out of a love for him. Nós servimos o Senhor por causa do nosso amor por ele. That joy has captured us. É aquela alegria do Senhor que tem nos We're not capturado. serving him for rewards, Nós não servimos o Senhor para sermos recompensados, but we're serving him out of love, mas servimos o Senhor waiting for his porque return. nós o amamos e estamos esperando a sua volta. That we too could hear those Para que words nós também possamos ouvir of aquelas entering palavras. into the joy of the Master. Entre na alegria, no gozo do seu Senhor. So as we've looked at this matter of the joy of the Lord tonight, Então, ao olharmos essa questão da alegria do Senhor nessa noite, may we have that fresh perspective of it. que nós tenhamos diante de nós essa perspectiva fresca, And with that, we would have a passion for that. e tendo essa perspectiva que tenhamos uma paixão por isso, Because we will see as that passion captures us, we enter into more and more of that joy. porque se essa paixão nos capturar, queremos ter mais e mais dessa alegria. And as we are captured by that passion, E se formos capturados por essa paixão, it prepares us. isso irá nos preparar. He's not giving us a whole bunch of things to do. Ele não vai nos dar apenas um punhado de coisas para fazermos, But he says, as we love him, mas se nós o amamos, and as our lives are controlled by e se him, nossas vidas são controladas por ele, that's the preparation. aqui está, a preparação é The esta. servant was simply a good and faithful servant. Os servos foram apenas servos bons e fiéis. May the joy of the Lord, Possa a alegria do Senhor, may his joy possa a sua alegria be our motivation. ser a nossa motivação, Because we see the dark days we're living porque in. vemos os dias negros nos quais There vivemos, are many things that try to distract muitas us, coisas que têm tentado nos distrair, but we're thankful mas somos that gratos if we can be captured by that joy of the que Lord, se formos capturados pela alegria do his Senhor, heart, his o purpose, seu coração, o seu propósito, we will be able to stand through the darkest of days. seremos capazes de permanecer firmes diante desses dias negros. As I was thinking about the dark days we're in, À medida que eu pensava nesses dias negros que temos vivido, I was reminded what Peter wrote in his second epistle. eu fui lembrado daquilo que Pedro nos disse na sua segunda epístola. Now, Peter was one of those disciples that were sitting with the Lord, asking him these questions. Pedro era um dos discípulos que estava sentado com o Senhor e sempre lhe fazia esse tipo de pergunta. And what does Peter say in his second epistle, chapter 1, verse 19? Veja o que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. He says, "So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention, as a lamp shining in a dark place, until the day dawns and that morning star rises in your heart." Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. As we're living in these days, Nós que temos vivido nesses dias, we have seen throughout the age that prophetic word coming true, made more sure. nós temos visto o cumprimento dessa palavra profética. He says you'll do well. You pay attention to it. Então o Senhor tem nos advertido a prestarmos atenção a isso. Watch. Vigiai, Be praying. estejam Be on orando, the alert. estejam alertas, As that lamp shining in a dark place. que esta lâmpada possa brilhar no lugar de trevas. The testimony of Jesus, that lampstand shining in a dark world, O testemunho de Jesus, o candelabro do seu testemunho, brilhando neste mundo tenebroso, until that day dawns. até que o dia And the morning nasça star rises in your hearts. e a estrela da alva nasça em vosso coração. It's not just the morning star rising, Não é apenas a estrela da alva nascer but it hits our hearts. em vosso coração. That the eyes of our heart would be open Se os olhos dos nossos corações forem to abertos recognize the days we're in, para reconhecermos os dias nos quais and vivemos, to be able to see this great work and the great call He has upon nós us seremos capazes de ver esse grande chamamento que Ele tem feito as sobre we as give nossas ourselves vidas. to Him. E se nos dermos a Ele, May the Holy Spirit work within us possa o Espírito Santo trabalhar em nós, to change our perspective para mudar a nossa perspectiva, from being so self-centered de deixarmos de ser tão
egocêntricos, to being Christ-centered. para nos tornarmos And the more cristocêntricos. Christ-centered we are, E quão mais centrados em Cristo estivermos, could the reality of the joy of the Lord a realidade, capture our hearts, a realidade da alegria do Senhor, do gozo do Senhor, To lead capturará us- os nossos corações that would lead us into the fullness of all that He has called us e to. nos guiará à plenitude de todas as coisas que Ele tem nos chamado a desfrutar. Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for your living word. Senhor, te agradecemos por tua palavra viva. Lord, we're thankful that you have you've given us your word, you've given us the Holy Te Spirit. agradecemos porque o Senhor tem nos dado a tua palavra e o teu espírito. And Lord, we're thankful Senhor, te agradecemos that, Lord, it is still called today. que o Senhor ainda chama hoje. We confess in this hour, we can see the great work you're doing. Nós confessamos nessa hora, podemos ver a grande obra que o Senhor está fazendo, But we realize that we're not where we should be. mas percebemos que não somos aquilo que deveríamos ser. So, Lord, as we open our hearts to you, Senhor, mas abrimos a Ti os nossos corações. continue revealing more and more of Christ to Continue a us. revelar mais e mais de Cristo a nós. Lord, we're very thankful for the assembly you have here. Senhor, te agradeço profundamente pela assembleia que o Senhor tem aqui. Thankful for the faithfulness of your testimony here. Obrigado pela fidelidade do teu testemunho aqui. We know that in these dark days, Sabemos que nesses dias de trevas there are many things that would try to come against it. há muitas coisas que tentarão vir sobre eles. Many things would try to discredit the testimony of Jesus Muitas here. coisas tentando desacreditar o testemunho do Senhor aqui. But Lord, we pray for every brother and sister. Mas oramos, Senhor, por cada irmão e irmã. We pray for those in leadership, Oramos por aqueles que estão na liderança. that the eyes of their heart would be Que enlightened, os olhos do coração deles sejam iluminados. to be able to see you every day, Para serem capazes de verem a Ti a and cada allow dia. you to do all that you're desiring among E them. permitirem que o Senhor faça tudo que o Senhor deseja fazer no meio deles. We're thankful that our testimony is Te agradecemos porque o teu testemunho é: Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. And we desire that our E lives, desejamos que as nossas both vidas, individually and together, individualmente ou corporativamente, would testify of the reality of that. testificamos da realidade disto. Thy wonderful name we pray. No teu nome maravilhoso oramos. Amém. Amen.